né? Então, juntamos 25 até o dia 31. Que bom, é Natal. Então, Natal acaba sendo essas coisas. Vocês já repararam nisso? E o que será que de fato nós podemos desenvolver, ter em nossa mente, ter em nosso sentimento, ter em nosso discernimento, como Natal? Então, eu pensei bem sobre os assuntos desse mês. O tema do mês, a nossa série de mensagens, será sobre como receber Jesus e ser grato em todas as coisas. Como receber Jesus, né? E para a mensagem de hoje, então eu fui lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Versículo 2, até o versículo 6, estrategicamente lido desse modo, depois nós vamos considerar e ler no momento oportuno, o versículo 1 e o versículo 7. Mas agora o versículo 2 até o versículo 6. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, quanto vale a experiência de ter a expectativa e o resultado dessa expectativa no que diz respeito a bons acontecimentos em nossas vidas? Quanto vale isso? Você esperar algo sensacional e ter, e receber, e tomar nas mãos, e sentir, e aproveitar. Quanto vale isso? Por exemplo, o cumprimento de uma promessa de um bom emprego. Quem estava triste pelo desemprego, pela falta de din-din, sorri, faz até planos. Outro exemplo, a entrega de um bem muito desejado. Falaram para mim aí que agora para comprar um carro você tem que esperar às vezes até 1 ano, 9 meses, para o carro chegar. Você compra e espera. Aí no dia da entrega. Outro exemplo, o dia do casamento. Está apaixonado, está doido e casa. A remissão de uma doença grave. Dureza, o tratamento, doloroso, difícil. Aí um dia o médico fala assim, limpo, vai para casa. A chegada de um filho. Nós podemos fazer uma lista enorme de experiências acerca de expectativas de coisas boas que mexem conosco. Não é verdade? A leitura do capítulo 9 de Isaías revela exatamente a grande expectativa acerca do cumprimento da promessa do nascimento de Jesus.
Em Isaías capítulo 9, essa promessa extraordinária, ela é anunciada pelo profeta cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. A vinda dele, diz o profeta, trará restauração aos povos que viviam em trevas, como por exemplo os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus e que nem sabiam da promessa de um Salvador. Além disso, diz o profeta Isaías, o governo de todas as coisas serão depositados em seus ombros, isto é, estará debaixo da autoridade do Messias. Você quer entender mais intensamente a forma de o profeta Isaías descrever esta expectativa? Leia agora comigo o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tomou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. A profecia de Isaías, ela adquiriu um significado novo e surpreendente quando ele fala das boas novas do reino nesses termos. Começaram a ser proclamadas por nosso Senhor esta mensagem quando Jesus Cristo estava cumprindo o seu ministério na Galileia dos judeus. E lá Jesus Cristo concretizou esta mensagem do profeta, e Isaías tem esse vislumbre de uma forma profunda, de uma forma absolutamente carregada de fé, de confiança e de esperança no poder de Deus, que faria todas essas coisas, e que fez, como nós já bem conhecemos, segundo a história e o relato do Novo Testamento. E esta expectativa de Isaías, ela ganha também um coroamento todo especial. Veja comigo agora o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E olhem só o fechamento da profecia. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto acontecer. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, disse o profeta Isaías. Isso quer dizer, a grandeza do seu governo é a paz que não tem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o estabelecer. E o trabalho do Senhor, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, a firmeza e a verdade de Deus cumprirá estas promessas. Meus queridos irmãos, Isaías estava dizendo o seguinte: o Senhor vem, o Senhor virá. Esta é a palavra, esse é o tema de Isaías capítulo 9. O Senhor virá. Nós sabemos que o Senhor veio. Nós celebramos, segundo o Novo Testamento, o nascimento de Jesus, nós celebramos o seu ministério, nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição, nós celebramos com conhecimento vasto, especialmente também a promessa de uma segunda vinda. Mas eu quero falar nesta noite sobre a visão de Isaías, quando diz que o Senhor vem. Dentro desse contexto que nós já possuímos de que ele veio, para voltarmos, recuarmos a história na Bíblia, e então entendermos como o Natal é algo especial. A primeira ênfase que eu dou, conforme a visão de Isaías, é que o Senhor vem, ou o Senhor virá, para ser um maravilhoso conselheiro dos povos.
um maravilhoso conselheiro das pessoas, um maravilhoso conselheiro da humanidade. A Bíblia diz que um dos títulos do Messias é exatamente esse, um maravilhoso conselheiro. Não é alguém palpiteiro, não é alguém que vem fazer promessas vãs. Ele, como um conselheiro maravilhoso, significa a sua grandeza em toda a sua sabedoria inigualável, com o propósito de redimir o seu povo, de reinar sobre todas as coisas. Jesus veio e mostrou o caminho para uma vida com Deus. Na verdade, ele mesmo se autodeclarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio para dar ciência, ele veio para dar conhecimento às pessoas, para o reencontro com Deus, para a redenção na presença de Deus. Jesus é o nosso grande conselheiro que guia a vida de todos que creem nele. Nós não podemos pensar numa igreja, pensar numa comunidade cristã como a nossa, ou como tantas outras iguais, ou maiores ou menores que existem espalhadas pelo mundo, sem os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Jesus é a nossa base, é o nosso ponto de partida. Os ensinos de Cristo são os ensinos que devem tomar conta do nosso cérebro, da nossa mente, dando discernimento espiritual e discernimento prático para termos uma nova existência, uma nova vida, uma nova jornada, até que nós venhamos a partir desse mundo e Ele volte e então para termos um encontro eterno para vivermos com Ele no céu, na glória preparada. Jesus Cristo é aquele que guia, é o pastor que guia as suas ovelhas. Jesus Cristo é aquele que aquece os corações das pessoas, quebrantando, rompendo as suas resistências para renderem-se a Ele. Jesus Cristo é aquele que traz ensinos com autoridade, que confronta a nossa burrice, a nossa teimosia, o nosso coração duro, a nossa resistência, ainda que seja maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. Jesus Cristo é aquele que abre a nossa mente para entendermos os mistérios de Deus. Claro, Ele não nos deixou órfãos, inclusive. Na sua autoridade como Filho de Deus, deixando de viver fisicamente na terra, Ele deixou o Espírito Santo para continuar esta missão. Como Ele diz: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E então o Espírito Santo continua nos ensinando, continua nos quebrantando, continua nos convencendo. Nem orar como convém nós sabemos, mas o Espírito Santo de Deus, como Cristo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, sem Jesus nós nada somos e nada podemos. Sem os seus ensinamentos, o que será de nós? O que seria de Israel? O que seria daquele povo que Isaías estava entregando esta mensagem? Ao celebrar o Natal, meu irmão, lembre-se disto. Jesus Cristo veio para ser o maravilhoso conselheiro das nossas mentes estúpidas, cauterizadas e teimosas em continuar uma vida fútil, inútil e vazia. Jesus Cristo vem para abrir e nos dar discernimento. Pense nisso. O Natal é para celebrar aquele que é maior, em cuja mensagem João Batista, que impressionava pela forma como um profeta incomum para os seus dias, ele disse: mas vocês não sabem de nada. Atrás de mim vem alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Vocês não sabem de nada. É esse maravilhoso conselheiro. E se você acompanhar na leitura dos evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois nas epístolas, nos textos, demais textos bíblicos do Novo Testamento, a potência, o poder do ensino de Jesus, você vai ter a noção do que significa tê-lo como conselheiro maravilhoso. A segunda lição que eu tiro na visão do profeta Isaías, quando ele fala sobre a vinda de Jesus, o Senhor que vem, ele virá para promover a paz. Jesus é a única fonte de paz verdadeira e duradoura, porque Jesus é o Cristo, Ele é o nosso príncipe da paz. O ser humano pode voltar-se ao Senhor somente tendo Jesus como conselheiro. Ele pode voltar-se ao Senhor e descobrir o que significa tê-lo como Senhor. Receber dele a consolação com esta mensagem de paz oferecida por Deus, conforme a sua boa vontade para conosco. A paz de Cristo, irmãos, ela está endereçada aos que não estão bem. A paz de Cristo está endereçada àqueles que estão sofrendo. A paz de Cristo está destinada àqueles que estão cheios de perturbações e precisam de livramentos. Se olharmos ao nosso redor, quem sabe talvez até dentro de nossas próprias casas, há corpos feridos. Talvez não pela guerra, na disputa onde se matam com armas, mas há corpos feridos, as guerras internas, as guerras pessoais, as guerras espirituais, as guerras do dia a dia. Se olharmos ao redor, nós vamos observar que há mentes e corações feridos pela perturbação, pela insatisfação, pela frustração, pelas derrotas, pelas perdas, pelos desamores, pelos maus tratos. Se olharmos ao nosso redor, nós vamos encontrar muita gente com sofrimento de alma, infeliz, triste, voltados para si mesmos e erroneamente tentando encontrar um alívio com o que estiver ao alcance. Então, se nós entendemos quem é Jesus, o Jesus que veio, conforme Isaías diz que ele viria e veio, então nós vamos entender o que significa ter Jesus como príncipe da paz. E é interessante que Isaías, para levar as pessoas ao entendimento do que significa essa paz de Jesus, ele cita Salomão, ele cita Davi, reinos prósperos, reinos que trouxeram grande estabilidade para as pessoas, onde os judeus, eles viveram naquela época na prosperidade, viveram nas riquezas, viveram muito bem. Era maravilhoso ter Davi como rei, foi maravilhoso ter Salomão como rei. Faça uma ideia de viver sob estas condições, seguras, tranquilas, reis crentes, reis tementes a Deus, reis que honravam o nome de Deus, reis que foram extraordinários. Salomão foi o mais sábio, Davi foi o maior vencedor. Então, Isaías fala e cita esses reinos como referência para dizer: Jesus restaurará a paz em seus corações. É um príncipe que vem para reinar, é um príncipe poderoso, é um príncipe cujo rosto brilha, é um príncipe que tem a espada na mão, é o príncipe que cavalga num cavalo vitorioso, é o rei dos reis, é aquele que governa, é aquele que se faz presente. Pois esse Jesus nasceu, ele é o Jesus, o príncipe da paz.
eu me comovo profundamente com a oração de Simeão. Até um pouquinho mais do que o cântico de Maria, que é extraordinário, não é? Mas a palavra, o entendimento de Simeão, velhinho, cansado de dias, que esperava o cumprimento da promessa que Isaías falou. Ah, Senhor, agora eu posso morrer em paz. Despede em paz o teu servo. Por quê? Meus olhos viram a tua salvação. Celebrar Natal, meus irmãos, é ter essa noção espiritual da importância de Jesus em nossa casa, em nossos corações. Ele é o motivo, Ele é o causador da nossa paz. Eu não entendo por que ainda há cristãos, crentes, que mesmo depois de receber Jesus, ainda vivem perturbados, como se Jesus não tivesse vindo. Ele veio e nos trouxe a paz. A minha paz vos dou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Isaías tinha essa expectativa, e 700 anos depois, mais do que o tempo da descoberta do Brasil, que foi em 1500, isso aconteceu. E já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu entendo que celebrar o Natal de Cristo é celebrar a paz que os anjos cantaram, que os pastores presenciaram e que nós podemos experimentar pela fé em nossos corações, como a transformação de vida, transformação na forma de pensar, transformação na forma de viver, porque Ele, como conselheiro, deixa-nos a palavra, cujo poder é para transformar nossas vidas e nos encher de paz. E a terceira e última consideração, quando Isaías fala sobre a vinda de Jesus, Isaías diz que ele vem ou virá para governar. Ele virá para ser rei, ele virá para ser Senhor, não só momentaneamente, mas ele virá para ser o Pai da eternidade. Ele virá para ser o Senhor da eternidade. Se você crê na segunda vinda de Cristo, você tem que dar um salto de 2000 anos pensando hoje. E nós não sabemos quando Ele virá. E Ele virá em vida, Ele virá em poder, Ele virá em glória pela segunda vez. Ele virá para buscar os seus remidos, para buscar os seus salvos, para buscar a sua igreja. Você quer entender melhor isto? Leia Mateus 22, leia o livro do Apocalipse, veja aquilo como João percebeu a segunda vinda de Cristo. Porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome Pai da eternidade quer dizer que, tal como o Pai amoroso tudo provisiona a seus filhos, assim também Jesus nos ama e nos provisionou, dando-nos vida eterna. Jesus é Deus. Ele possui todo o poder e toda a autoridade celestial, toda a autoridade terrena e ainda sobre todo o universo. Jesus veio à terra como um homem, ser conhecido como homem, mas Ele veio para nos salvar. Esta é uma grande maravilha de Deus para conosco. Isaías disse, Ele virá para ser o Rei dos Reis. Celebrar o Natal, meus irmãos, além de celebrar Jesus como nosso conselheiro, além de celebrar Jesus como o príncipe da paz, é celebrar Jesus como o nosso Rei, o Rei da nossa casa.
o Rei do nosso coração, o Rei da nossa vida. Jesus é Senhor. Então, meus irmãos, celebrar Natal precisa ser algo que nos envolva num processo de gratidão, de reconhecimento, de humildade, de quebrantamento e de alegria, porque Jesus já veio. Jesus está conosco. Eu termino esta mensagem lembrando de um versículo. Eu acho que esse versículo todo crente conhece. Se tiver algum crente que não conhece, precisa apanhar. E bastante. João 3,16. Se não souber, tem que apanhar. Muito. Porque Deus, falem comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que Jesus nasceu. Por isso que o Natal de Jesus é importante. O que você vai fazer agora durante o mês de dezembro, ao pensar, ao planejar, ao se orientar em relação ao Natal? Eu gostaria que você começasse dezembro pensando nisto. Isaías nos falou, lá 700 anos atrás, sobre a promessa que se cumpriria. A promessa se cumpriu. Jesus, o enviado de Deus, veio, ensinou, cumpriu sua missão, morreu na cruz, ressuscitou e prometeu um dia voltar para restaurar, para levar consigo o seu povo. E é disso que eu estou falando nessa noite. A celebração mais importante do crente é o Natal de Jesus. E por isso, essa celebração deve ser vista com felicidade. Então, quando você pensar em Feliz Natal, não importa se ganhou presente ou não. Não importa se está numa baita luta ou não. O que importa é você ser feliz com Jesus. É isso que importa. Agora, imagine de novo comigo a expectativa de Isaías. Ele morreu e não viu a promessa se cumprir. Nós vimos a promessa se cumprir. Então nós estamos experimentando como cristãos, como crentes, aquela alegria de algo maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Que Deus te abençoe e que o Natal possa te dar esta significação maravilhosa das Escrituras Sagradas. Que não seja um Natal fútil, de velhinho de barba branca com vestido de vermelho, de comilança. Pode até ser tudo isto. Pode até ser, mas que não seja só isso, porque se for, você está vivendo antes de Isaías. Sem Jesus, sem esperança, sem nada. Mas se você viver o que diz as Escrituras sobre a vinda de Jesus, e tiver Jesus como conselheiro maravilhoso da sua vida, e tiver Jesus como o Rei e Senhor da sua vida, e tiver Senhor Jesus como fonte da sua paz, você tem tudo para viver feliz. Que Deus te dê essa felicidade, meu irmão. Que você tenha um Feliz Natal durante o mês de dezembro, e aí você venha descobrir a maior verdade do Natal. Não se celebra Natal somente em dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, e dezembro também. Deus te abençoe, tenha um Feliz Natal. Vamos cantar o hino.